Pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, anota aí, 991637905. Nós temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766. E também o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, deixa seu comentário, é muito importante para a gente. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar de recente lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que, entre outras coisas, permite a qualquer pessoa, a qualquer momento, procurar um cartório de registro civil e trocar o seu nome. É a Lei dos Registros Públicos, em vigor desde o último dia 27 de junho. Mas para entender direitinho como funciona essa nova regra, quem quiser mudar de nome, como proceder, eu converso agora com o diretor regional da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, o Matheus Bressani. O Matheus, que é da regional aqui de Rio Preto, atua em Catanduva e está aqui com a gente no Zoom para explicar direitinho essas mudanças. Tudo bom, Matheus? Obrigado por nos atender, viu? Joia, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de tentar esclarecer um pouquinho para a população essas alterações. Bom, vamos lá, Matheus. O que essa nova regra permite? O que muda em relação à regra anterior? Dá uma geral aí para quem quer mudar de nome, como que deve fazer? Na verdade, a lei trouxe bastante alterações. A gente não vai nem conseguir abordar aqui para não desgastar o público. Mas, basicamente, o que a gente conseguiu assim, de novidade, que é o que mais acontece no dia a dia da população, tem três coisas básicas. Primeiro, que acontecia muito a mãe vir registrar ou o pai vir registrar a criança. O pai, principalmente, registrava com o nome, chegava em casa, a mãe, não é esse o nome que eu falei, era para ter um I a mais, um I a menos. Dava aquele problema, já estava registrado, a alteração tinha que ser judicialmente. Hoje, o pai e a mãe têm até 15 dias depois do nascimento da criança para vir ao cartório e falar, não, olha, eu solicitei esse nome, ele entendeu errado, e não é bem isso que eu queria, era esse, e corrigir essa possível diferença que teve entre os pais aí na hora do registro. A outra alteração, que é uma alteração muito salutar também, é com relação ao prenome. Antigamente, a gente só podia trocar o prenome, tinha um prazo, a lei dava um prazo, que no primeiro ano após a maioridade, então no primeiro ano que você completava dos 18 aos 19, você conseguiria comparecer ao cartório e trocar o seu prenome. Para Matheus e quero chamar Ricardo. Você poderia fazer isso e era submetido à apreciação do juiz corregedor. Agora, a lei tirou esse prazo. Então, a qualquer tempo após a maioridade, a pessoa que não estiver satisfeita com o seu nome, ela pode comparecer ao cartório de registro civil mais próximo e fazer um procedimento administrativo junto ao cartório, sem nenhuma burocracia, com bastante celeridade, e alterar essa insatisfação que ela tinha com o nome. Porque, na verdade, né, parece uma coisa que não faz sentido, mas a gente passa a vida inteira com um nome que não foi a gente que escolheu. Legal. E aí você falou que eram 3 mudanças, a terceira? A terceira é com relação à inclusão de sobrenomes. Muitas vezes, fui registrado com o nome do meu pai só, quero colocar o nome da minha mãe. A gente consegue também fazer isso hoje, junto ao cartório de registro civil. Tá, bom, vamos focar nessa questão do nome aí, que além de ser bastante curioso, acho que é uma coisa que envolve todo mundo, né? Todo mundo tem um nome e tem o direito de não gostar do nome que tem. Se eu quiser mudar meu nome, eu chamo Alexandre e quero chamar, sei lá, Ricardo, que nem você falou. Como é que eu devo proceder? Você vai ter que juntar a sua documentação, a gente vai pedir algumas certidões, né? Aquelas certidões de distribuidor civil do fórum, distribuidor de protesto, para ter alguma garantia jurídica que a pessoa não tem nenhum crime, não está querendo se evadir de nenhum compromisso com essa alteração. Então, o cartório vai elencar ali algumas certidões, todas você consegue tirar pela internet, a maioria delas, né?
para você trazer ao cartório, juntar essa documentação, seus documentos especiais, porque um dos requisitos que a gente vai ter nessa certidão é o seguinte: está lá o Alexandre, e a gente vai colocar os documentos pessoais na certidão, na observação da certidão. Olha, RG tal, CPF tal, título de eleitor tal, se chamava Alexandre e passou a chamar Ricardo, para que a gente consiga ter uma identificação da pessoa, uma vez que ela já praticou atos da vida civil anteriormente com o nome, então para a gente consiga vincular essa pessoa aos atos civis praticados por ela já. Mas é bem simples e é bem rápido. Você procurando o cartório próximo da sua residência, você consegue alterar. E a questão de documentação? Porque a gente, ao longo da vida, acumula aí pilhas de documento. Sim. É passaporte, título de eleitor, RG, CPF, carteirinha de não sei o quê, SUS. Como é que faz isso daí? O CPF a gente já consegue ter no próprio cartório fazer alteração. Hoje a gente tem um convênio com a Receita Federal, que a gente consegue no cartório fazer alteração do CPF. Agora, alguns documentos como RG, carta de motorista, essas coisas, a pessoa vai ter que procurar o poupa-tempo, alguém e apresentar a nova certidão para poder atualizar e fazer a alteração do nome dela nesses documentos. Passaporte também da Polícia Federal, enfim, a pessoa vai ter que ir fazendo um apanhado dessas coisas para ir regularizando. Refazer todos os documentos aí, enfim. Sim. Legal. Com certeza. E quantas vezes, eu posso mudar quantas vezes eu quiser de nome ao longo da vida? Isso é muito, você tocou num ponto muito importante, eu te agradeço a sua pergunta, porque é um ponto muito importante. A alteração na via administrativa, ela pode ser feita uma vez só. Então, junto ao cartório, você vai conseguir alterar uma vez só. Qualquer outra alteração, ou se você quiser voltar ao nome antigo, só judicialmente. Aí você vai ter que contratar um advogado e passar pelo juiz. Então, essa pergunta sua foi muito importante. A alteração só pode ser feita uma única vez e a segunda alteração ou a desconstituição dessa primeira só via judicial. Ou seja, não tem direito nem ao arrependimento, vamos dizer assim. Não, é uma coisa que tem que ser bem pensada para que a gente estabeleça uma certa segurança jurídica, né? Nessas relações e não fique tão conturbada essa identificação. Ô, Matheus, apesar de ser recente aí a lei de final de junho agora, como é que tá? Já tem gente sabendo disso, gente procurando, pelo menos no seu cartório, para trocar de nome? Olha, é impressionante a procura e a demanda que tem. Até aqui no meu próprio cartório já tivemos 4 ou 5 casos já. E conversando com os colegas também em outros cartórios, a procura tem sido grande. Tem bastante gente que tem insatisfação aí com a composição do nome, né? Antigamente a gente tinha uma teoria de imutabilidade do nome, até pela dinâmica das relações sociais, né? Hoje, na vida moderna, a nossa dinâmica é muito grande, né? A gente casa, separa, faz união estável, tem adoção, tem reconhecimento de paternidade. Então, vários fatores acabam alterando o nome da pessoa e acabam relativizando essa mutabilidade do nome, né? Questão de apelido, tem muita gente que você só conhece a pessoa pelo apelido, você nem sabe o nome da pessoa. Isso é válido também? Se a pessoa quiser pôr o apelido dela como nome principal, pode? Existem algumas coisas que a gente tem que também tentar filtrar e diferenciar, né? Para saber se aquela palavra que a pessoa quer utilizar, ela é considerada um nome, né? Um prenome, né? Então, tem certas coisas que não são consideradas prenomes. Porém, a possibilidade da alcunha do apelido notório, ela já existia essa possibilidade já de ser colocada ao nome, o caso de Pelé, Xuxa, pessoas que são conhecidas no meio social por esse nome, já existia anteriormente previsão para incluir no nome, mas agora também a gente pode, com certeza, analisar essa possibilidade também. Quem que avalia isso? É o próprio cartorário, no caso de uma dúvida? O cartorário faz a avaliação e, uma vez o cartorário e a pessoa não concordando, eles podem submeter isso à apreciação do juiz corregedor, que vai decidir se aquela questão é válida ou não, entendeu? Por exemplo, eu quero pôr o nome, esse nome aqui é muito absurdo, é muito ridículo, esse daqui não é um nome, não se configura... eu não estou satisfeito. A gente faz um procedimento de dúvida e submete à apreciação do juiz. E aí o juiz vai determinar, não, tenho direito, não tenho direito, Mas na maioria das vezes a gente resolve aqui mesmo no cartório.
Maravilha. Estou recebendo um questionamento aqui, questão do número do documento. Ele é alterado quando eu mudo o nome, aí tiro um novo documento? Como é que fica a questão dos números? Os números dos documentos mantêm-se os mesmos, né? A gente tem que ter uma ideia de que o documento de identificação RG, no Brasil ainda, infelizmente, o RG ele é estadual, né? Então a pessoa acaba conseguindo tirar um RG em cada estado do Brasil, e aí vai variar número, vai variar, mas se for o mesmo RG, por exemplo, no estado de São Paulo, o número não é alterado, você vai tirar uma segunda via, atualizar o nome, mas o número se mantém o mesmo, assim como o CPF, né? Que hoje o maior identificador do cidadão hoje é o CPF, né? É o número mais imutável que nós temos aí de identificação do cidadão, é o CPF. O CPF você não altera, nem muda ele, a não ser com falecimento, alguma coisa assim. Então, o CPF, os números não são alterados. E é nacional, né? Acho que é o cadastro mais seguro. O CPF é cadastro nacional. E tanto que esses números do documento de identificação pessoal, passaporte, RG e CPF, eles vão constar nas observações da certidão para poder e ajudar na identificação da pessoa. Perfeito. Então, era o Ricardo, que agora virou Alexandre, mas ali embaixo tem o RG dele, o CPF, o título de eleitor, o número do passaporte, justamente para impedir que esteja escapando de alguma fraude, de alguma coisa, né? Essa observação do nome antigo consta onde? Nas certidões de cartório ou no próprio documento vai ter uma observação ali? Não, só na certidão de nascimento. No seu documento vai sair o nome atual que você escolheu, sem nenhuma observação. Na certidão de nascimento, ela tem essa observação para ajudar na identificação de quem estiver pegando aquele documento e falando, não, esse processo aqui era do Ricardo, mas agora não, está aqui o documento, está aqui a alteração, está aqui tudo certinho. Ô, Matheus, uma outra questão importante também, pessoas que são de um gênero, mas se identificam com o outro. Ela já podia mudar o nome, mas era um processo. Se eu quiser mudar meu nome masculino para um nome feminino por me identificar mais com o gênero feminino, isso também é possível? Já era possível, né? Também já era possível num procedimento junto ao cartório também, um procedimento muito parecido com esse. A possibilidade de opção de troca de nome e sexo, inclusive, já era possível anteriormente junto aos cartórios, já da mesma forma praticamente. Legal. Você falou aí, a mais a título de curiosidade, que pessoas já procuraram o seu cartório para mudar de nome. Tudo bem que não tem que dar a justificativa, mas quais são as... porque não gosta do nome, o que é exatamente? E se você puder dar um exemplo de nome que a pessoa não gosta, sem, claro, identificar aí, se possível. O nome que a gente fala, o nome também a gente acaba identificando a pessoa, né? Mas geralmente tem nome composto que a pessoa não gosta, que é um Rafaela Josefa, aí ela tira deixa só o Rafaela. Alguns nomes geralmente são insatisfações de nome que não são usuais e que acabam subjetivamente, de certa forma, expondo a pessoa ao ridículo, né? Isso já é uma obrigação do oficial, no momento do registro, orientar o pai e a mãe, na hora quando a criança nasce. Olha, esse nome a gente faz essa papel de orientação. Às vezes a pessoa insiste, coloca um prenome que fica muito grande, que fica feio, e a pessoa tem essa insatisfação e vem aqui querer alterar. Muito bom. E qual o custo para fazer isso? É grátis? Tem algum custo para o cartório? Como é que é? Variando de estado para estado, né? Porque a nossa tabela ela é estadual. Então, o que você tem que fazer é um procedimento de retificação, né? Um procedimento de atualização, que seja do nome. Você vai gastar aqui em São Paulo em torno de R$165, mais ou menos. Mais alguma cópia de documento, alguma coisa crescer, mas o procedimento porque eu falo que não consigo dar o preço certo, porque cada município tem uma alíquota de ISS, então os preços nos centavos eles variam. Mas em torno de R$170 e poucos aqui no estado de São Paulo. Isso pro cartório. Aí fora custos com outros documentos, passaporte, etc. Né? De outros documentos que ela tiver que tirar, e assim, com certeza. Mas olha, a gente tem uma sensação tão boa, porque a pessoa ela não reclama de nada, ela tem uma insatisfação tão grande que ela quer resolver, que a pessoa vem com uma alegria no cartório para poder fazer, que é até gostoso de atender. Que bacana. Fala um pouquinho do sobrenome. Você falou que sobrenome a pessoa pode mudar também. Eu posso pôr o sobrenome que eu quiser, é isso?
Na verdade, não é bem o que você quiser. Tem algumas limitações pela lei, né? E aí o oficial vai acabar analisando no caso a caso, exclusões que não vinculam mais a pessoa à família, né? Tirar todo o sobrenome da família, não vincula, não pode. Então, algumas, por exemplo, uma das alterações que antigamente você só conseguiria tirar ou incluir o nome de casado na hora do casamento, você incluía, e você conseguia tirar só depois que divorciasse. Hoje, na constância do casamento, se você não tiver incluído na hora, você pode incluir. E se você tiver incluído e quiser tirar, mesmo estando casado, você consegue junto ao cartório. As combinações sobre sobrenome, elas são muito grandes, né? Então, vai precisar na hora do oficial fazer uma análise ali, mas a maioria das hipóteses foram contempladas pela lei. Você consegue fazer bastante coisa. Bacana, gente. Tá aí, então, até que enfim, uma lei aí que, enfim, ajuda alguma coisa o cidadão comum. Ô Matheus, você falou a questão do apelido, aí você falou, o cartorário analisa. Como que é essa análise? Porque é uma análise subjetiva. Quais são os critérios aí, enfim? Sim. Na verdade, é isso que a gente... Agora até não consigo... Você consegue configurar como um prenome mesmo ou não. Mas quando vai ser limitado são coisas muito absurdas, muito ridículas, sabe? Tem algumas situações mesmo que as pessoas abusam um pouco, mas no geral é quase tudo aceito sem problema algum. Sem problema algum. Muito bom, gente. Tá aí, então, essa nova lei que permite a qualquer um, a qualquer momento, mudar o seu nome, mas lembrando, é apenas uma vez, né? Depois, se você se arrepender ou quiser mudar de novo, aí tem que passar pelo crivo de um juiz. Matheus Bressani, quero te agradecer e se quiser falar mais alguma coisa, que eu dei uma olhada por cima na lei, ela é bem extensa, trata aí uma série de coisas. Se quiser falar algo mais que você acha que afeta a vida do cidadão, fica à vontade. Na verdade, as alterações são muito no sentido essa lei foi uma lei para trazer muitos registros eletrônicos, né? A parte de banco de dados de eletrônico, que as associações já faziam hoje em todo o Brasil, principalmente em São Paulo, que sempre é o carro-chefe aí, né? A gente já está totalmente online, a gente já faz a maioria das coisas de forma eletrônica, então ela veio prestigiar alguns pontos desses e inovar em alguns. Então, hoje a pessoa consegue fazer muita coisa via e-mail, via WhatsApp, via site, via banco de dados, via associações. E prestigiando mesmo esse direito à personalidade da pessoa aí, que é de poder ter autonomia com relação ao seu nome e a sua identificação perante a sociedade. Maravilha. Enquanto você falava, eu recebi um outro questionamento aqui, questão de cidadania. De repente a pessoa consegue uma cidadania japonesa e não tinha o nome da família no sobrenome, ou daí quer mudar o primeiro nome para um nome japonês. É possível também? É possível. É possível sim. É possível sim. Na mesma facilidade, levando os documentos? Na mesma facilidade, trazendo documentos que comprovem, né? Aquela origem, aquela coisa, você consegue com toda tranquilidade e rapidamente também. É um procedimento aí que, no máximo, de acordo com o volume de serviço do cartório, aí, em torno de uma semana, você vai estar com tudo regularizado. Hein? Tá certo, gente. Tá aí o Matheus Bressani, que ele é diretor regional da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, a ARPEM, e ele que tem cartório em Catanduva, mas é o diretor regional aqui de São José do Rio Preto. Matheus, muito obrigado pelas informações e tá aí, acho que interessa todo mundo, né? Como eu disse, afinal, óbvio, todo mundo tem um nome. Obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade e quem tiver alguma dúvida, procure o cartório Porta dessa residência, que você vai ser muito bem atendido e esclarecido sobre os possíveis problemas. É qualquer cartório ou é o cartório de registro civil, né? De registro civil, né? Os cartórios de registro civil. Aqueles que tratam de nascimento, óbito, casamento. Maravilha. Aí em São José do Rio Preto, por exemplo, são 3 cartórios de registro civil. A pessoa procura o que esteja mais perto da residência dela e vai ser bem atendida lá. Maravilha, Matheus. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Grande abraço. Abraço, tchau. Tá aí, gente, que bacana, né? Quem quiser mudar de nome, então, é só procurar. O Oséias quer mudar de nome, Oséias? Não? Não, então tá bom. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho de eleições agora, porque nós temos aí os dados do eleitorado brasileiro, né? Mais uma vez, o raio-x mostra que a maioria é mulher e aumentou bastante desde a última disputa. Mas vamos conferir os números certinhos com a jornalista Mariana Dyer. Vamos lá.
Segundo a Justiça Eleitoral, o número do eleitorado brasileiro teve um aumento de 6,21% nos últimos 4 anos, desde 2018. Em todo o Brasil, 156.454.011 pessoas estão aptas para comparecer às urnas e escolher os novos representantes políticos neste ano. O cadastro eleitoral de 2022 mostra que a maior parte do eleitorado brasileiro é composta por mulheres. São 82.373.164 eleitoras, o que equivale a 52,65% do total. Os homens aptos a votar são 74.044.065, representando 47,33%. Pela terceira eleição consecutiva, a Justiça Eleitoral garante que pessoas transgênero, transexuais e travestis tenham o nome social impresso no título de eleitor e no caderno de votação. Neste ano, 37.646 eleitores farão uso do nome social. Saiba mais sobre as eleições 2022 aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí, gente. Só lembrando, as eleições são no próximo dia 2 de outubro. Vamos, se tiver um rápido intervalinho aí, vamos chamar. Tá entrando, João? Porque nós vamos continuar falando de eleições, porque está aberto o período das convenções que vão oficializar as candidaturas para as eleições de outubro. Nessa semana, o PDT já confirmou a candidatura presidencial de Ciro Gomes. Hoje, o PT, nesse momento, está reunido para oficializar em São Paulo a candidatura do ex-presidente Lula. E, nesse final de semana, é a vez do PL chancelar o nome de Jair Bolsonaro para reeleição. Fica faltando aí dos nomes mais em destaque o PMDB, né? O MDB, que tinha anunciado a candidatura da Simone Tebet, agora já tem uma ala aí que está defendendo o apoio ao Lula e ainda não tem nenhuma definição. No estado de São Paulo, o PT oficializa no sábado o nome do ex-prefeito Fernando Haddad ao governo, mas tem muita negociação ainda em andamento, principalmente com o PSOL, que abriu mão do nome de Guilherme Boulos, que, lembra, foi para o segundo turno na eleição para prefeito. Então, o PSOL abriu mão do nome do Boulos para o governo em favor do Haddad, mas esperava aí uma retribuição à altura, né, como posto de vice ou a vaga ao Senado. Ao Senado já não aconteceu porque o PT ofereceu o posto para o Márcio França. Mas sobre isso eu converso agora com o presidente estadual do PSOL, o vereador João Paulo Rilo. Ele que tem participado aí, está um dos nomes fortes da negociação em São Paulo. O João está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, João? Tudo bem, Alexandre. Obrigado por nos atender, João. Bom, vamos lá. Como é que está a negociação PSOL-PT, né? Considerando que o PT oficializa o Haddad sábado. Olha, assim, é um processo, vale uma rápida retrospectiva, um processo de quase um ano de muita conversa, né? E já teve um movimento, uma primeira etapa muito importante, que foi a retirada da candidatura do Guilherme Boulos, do PSOL, em apoio ao Fernando Haddad. Num gesto de grandeza, o Guilherme estava bem nas pesquisas, chegou a pontuar 15%, 13% nas pesquisas, sempre acima de 2 dígitos, assim, e fez a avaliação de que a conjuntura pede uma unidade mais ampla possível do campo democrático por conta da conjuntura. É o que nos levou a apoiar o Lula, mesmo tendo o Alckmin como vice. Não era o vice da nossa preferência, mas a gente entende que é necessário uma ampliação para derrotar o bolsonarismo e interromper uma agenda de destruição de país. Vale também para o estado de São Paulo essa lógica. Então, ao retirar a candidatura, teve uma sinalização já importante, que ela não está ligada diretamente à eleição deste ano, mas ela está ligada ao futuro da esquerda e também ao fortalecimento do PSOL, que foi a declaração pública do ex-presidente Lula, do Fernando Haddad, que é o candidato ao governo, e da Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PSOL, em que esse gesto do Boulos de retirar em apoio ao Fernando
seria retribuído em 2024, Sim. que ele teria o apoio da federação do PT, que compreende PT, PCdoB e PV. Ontem o Haddad até deu uma entrevista, ele falou isso, né, que o nome do campo aí à esquerda para 2024 em São Paulo é do Boulos. Então quando se fala, o pessoal está sem nada, vai ficar sem, foi desprestigiado, não é isso. A política é um jogo que nunca termina. Mas, obviamente, que o pessoal precisa também de um protagonismo para defender o seu programa nessa eleição. A primazia da escolha da primeira escolha sempre foi do PSB, a gente sabia disso. Se o PSB escolhesse a vice, o pessoal indicaria a vaga do Senado. Como o PSB retirou e escolheu a vaga do Senado, para vice, o combinado era que a gente faria uma discussão mesmo mais coletiva, porque a candidatura a vice está diretamente ligada à disputa do governo, à imagem do governador. E discutimos nomes que agregariam mais. Inclusive, um dos nomes compõe a nossa federação, não é do PSOL, mas é da Rede, que seria o nome da Marina Silva. Então, essa discussão ainda ela não esgotou, porque está em processo de diálogos, de consultas. Então, como é que está hoje? O pessoal deseja, uma vez que o Márcio França escolheu a vaga do Senado, e a gente entende que, caso a Marina seja convidada e aceite, é um nome, de fato, que agrega muito, né? Nosso desejo é lançar um candidato ao Senado, o segundo candidato ao Senado, para que o partido tenha espaço majoritário e defender o seu programa. Isso não está finalizado, mas é isso que existe hoje. A definição do Márcio França como senador, a vice indefinida. Alguns nomes foram falados, como Jonas Donizete, que é ex-prefeito de Campinas, que, na minha opinião, com uma chapa pesada, né? 2 homens brancos, já com experiência. E o Jonas é do PSB, né? E é do PSB também, então acredito que, né, um perfil mais progressista, uma mulher, seria muito melhor na composição dessa chapa. Não esgotou esse debate. E o pessoal, né, nessa condição, pretende lançar a candidatura ao Senado. Mas até o dia 30, que é a conferência aí do PSOL, na sequência, ato contínuo à convenção, muita água vai passar debaixo da ponte. Então, as negociações continuam. Como tem essa indefinição da vice, também tem indefinição se o pessoal lança ou não uma candidatura, um segundo nome ao Senado. Perfeito. Mas tem uma coisa que está fechada. Nós vamos aprovar na nossa convenção o apoio a Fernando Haddad, independente de quem vai ser o vice dele. Na eventualidade do PSOL ser prestigiado com o vice, quem seria o nome hoje no estado de São Paulo para compor a chapa majoritária? Os nomes que foi apresentado, ele nem se colocou diretamente, mas foi apresentado, foi lembrado, é do presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. A jovem liderança, contribuiu muito com o processo aí de unificação da esquerda nacional. Foi o nome apresentado, mas temos, né, outros nomes. É que é ruim você ficar expondo as pessoas sem de fato um encaminhamento mais concreto. Eu vou falar de um nome que ela nunca se colocou, me parece que não tem interesse, mas, por exemplo, tá nos quadros do pessoal, que seria um nome muito forte e interessante, a Luísa Erundina, por exemplo. Mas ela acabou não se colocando, não colocou o nome à disposição, pretende disputar a reeleição de deputada federal, mas é um nome, é uma mulher muito experiente, com vários mandatos de deputado federal e ex-prefeita da principal cidade do país. Então, assim, nomes nós temos. Tá uma discussão, na real, é que tem um tensionamento de bastidores da imprensa, é natural. Agora, a verdade é que é tranquilo, nós queremos pensar o que é melhor para ganhar a eleição, né, e melhorar o estado de São Paulo. Esse é o foco. Legal. Eu queria uma análise tua breve, como é que você está vendo aí as pesquisas, os dados. Rodrigo Garcia às vezes cresce um pouco, às vezes não cresce. Tarcísio crescendo e o Haddad liderando com folga. Eu acredito, assim, eleição nada é conclusivo enquanto não fecha as urnas, mas a minha avaliação é que o Haddad tem uma vaga garantida no segundo turno. Dificilmente ele não estará. Por uma mudança conjuntural completamente diferente, a conjuntura de outra é diferente da conjuntura de 2018.
E também, obviamente, que ele é beneficiado pela polarização. Ser o candidato Lula no estado de São Paulo não é pouca coisa, assim como ser o candidato do Bolsonaro no estado de São Paulo não é pouca coisa. Então, o Tarcísio, mesmo sendo uma figura também desconhecida, fora da bolha bolsonarista, né, desconhecido, não é? Mas a polarização pode beneficiar e pode levá-lo ao segundo turno. Hoje, se a eleição fosse hoje, ele estaria no segundo turno contra o Haddad. A candidatura do Rodrigo tem abusado do uso da máquina, coisa que eu nunca vi igual. Eu nunca vi ninguém utilizar da máquina como está sendo utilizado, especialmente no interior. A minha avaliação é que a tática do Rodrigo é conseguir crescer no interior para estar no jogo, né? E usando a máquina descaradamente, inclusive desrespeitando a legislação eleitoral, colocando outdoor, uma coisa bem ruim isso. Bem ruim, que é um péssimo exemplo. Né? Falar, olha, eu não respeito as regras, como se ele estivesse falando, não respeito as regras. E está tentando. Agora, ele é absolutamente desconhecido na capital, na grande São Paulo, no litoral. É um nobre desconhecido. Vai andar na rua, ninguém vai perceber que ele passou. Então, a chance dele é esse, é criar um caldo de interior para tentar furar essa polarização que tende a ser muito forte. Tende a ser muito forte. Vou trabalhar para que o Lula vença no primeiro turno, mas não acho que é simples. Acho que é difícil. Com esses benefícios agora oportunistas que o Bolsonaro está liberando, pode ter um efeito. Né? Então, pode fazer com que ele cresça um pouquinho e garanta o segundo turno. Seria o ideal se ele ganhar no primeiro, até porque você diminui, arrefece a tentativa de golpe que ele planeja e fala todos os dias. É bem surreal o que nós estamos vivendo no Brasil, né? Mas é verdade. Parece surrealismo, mas não. O pior é real. É real. Um presidente que ameaça a democracia constantemente. Então, acredito que é isso. É uma eleição muito polarizada. O Lula, na minha opinião, ganha a eleição no primeiro ou no segundo turno. Ganha a eleição no voto. Que vai ter esperneio, vai ter tentativa de golpe. Não acredito que consiga consolidar um golpe tradicional no Brasil. Não tem condição para isso. Não tem apoio popular, não tem aliança internacional. Forças Armadas absolutamente desmoralizadas, né? Mostrado que tem que cuidar mesmo da defesa da soberania nacional, da segurança do povo, das fronteiras e não se intrometer com política. Né? Porque a gente viu que é uma tragédia. Os ministros indicados aí que compõem esse campo dos militares no Brasil foram desastrosos na gestão pública. Então, não acredito num golpe, numa quartelada, num golpe tradicional, mas vai ter tensionamento. Né? E a sociedade civil precisa responder a essas tentativas permanentes de golpe do presidente da República. Você acha que aquela reunião, a tal reunião com os embaixadores lá, em que, enfim, o presidente fez o que fez, no fim acabou sendo um tiro no pé? Porque a gente viu até notas aí, tudo bem que são só notas, né, de repúdio, mas de OAB, de Polícia Federal, Justiça Federal, até o Sindicato dos Agentes da ABIN divulgou nota dizendo que confia nas urnas. Você acha que, no fim, isso aí acabou por desmoralizar de vez essa insinuação de fraude em urna? Alexandre, acho que a história recente nos mostrou que nada que o Bolsonaro faz não é pensado. Mesmo que ele tenha um comportamento, um temperamento bem assim, explosivo, enfim, mas tudo é muito bem pensado. Então, é óbvio que ia ter uma rechaça, e felizmente teve, das instituições brasileiras em relação ao posicionamento dele, mas cumpre um papel, ajuda ele a coesionar a sua base de gente ou que se identifica com ele, gente ruim mesmo, preconceituosa, fascista, né, racista, misóginos, ele tem uma parte que se identifica com ele, a gente ruim mesmo. E uma outra de desavisados, de gente absolutamente alienada, sem informação nenhuma. Então, ele faz esse movimento, ele desvia o foco, as coisas acontecem, os golpes no Congresso, liderado pelo Arthur Lira, continuam, ele pauta, de certa forma, e coesiona a base. Do ponto de vista de furar a bolha, de aumentar voto, de criar caldo para um golpe tradicional, foi um tiro no pé. Mas do ponto de vista de coesionar, de mudar o assunto e coesionar a base dele, isso é muito eficiente. Ele tem feito com muita eficiência. Quando eu falo isso, é que eu acho que nós temos que ter muito realismo, muita noção de realidade para poder ganhar as eleições. E não ficar tratando ele
como um maluco despreparado que vai perder de qualquer jeito. Não acho que é isso. Acho que ele tem que estar muito atento com os movimentos dele. Tá certo, gente. Está aí o presidente do PSOL, então, o presidente do PSOL de São Paulo, João Paulo Rilo, falando sobre as negociações com o PT aí para participação, enfim, na chapa majoritária e tudo mais. Então, até dia 30 sai a definição, claro, e o Haddad é oficializado no sábado, ainda sem o vice, né? E, como eu disse hoje, o PT oficializa o nome do Lula com o Geraldo Alckmin de vice em São Paulo, né? E depois vai ter uma grande convenção do PSB, que aí sim os dois vão estar juntos, porque o Lula nem está participando da convenção em São Paulo, está em giro pelo Nordeste. E no fim de semana é a vez do PL chancelar o nome do Bolsonaro para a reeleição, com o vice, o general Braga Neto. E o PDT já oficializou o Ciro Gomes. João, obrigado, viu? Valeu, obrigado, Alexandre. Grande abraço aí ao vereador João Paulo Rilo, que é também presidente estadual do PSOL. Isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho de cultura, porque hoje a gente tem a abertura do FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, que vai até o próximo sábado, com diversos espetáculos teatrais aí, muitos deles já com ingresso esgotado. A abertura é hoje à noite, às 8 horas, no Anfiteatro da Represa. Vamos conferir todos os detalhes aí com a jornalista Vivian Lima. O evento começa nesta quinta-feira e segue até 30 de julho. A programação é composta por 31 espetáculos. Em 10 dias de evento, serão realizadas 65 apresentações. A peça escolhida para a abertura do FIT é o musical Jacksons do Pandeiro. A produção é da Companhia Barca dos Corações Partidos, do Rio de Janeiro. O espetáculo faz uma homenagem ao cantor e compositor paraibano que ficou conhecido como o Rei do Ritmo. Jackson do Pandeiro foi autor de mais de 400 canções e passeou por gêneros como samba, forró e frevo. A apresentação acontece no Anfiteatro da Represa às 8 horas da noite. É de graça. Neste ano serão 5 produções internacionais. O primeiro grupo estrangeiro a se apresentar é da Colômbia. A companhia de teatro La Candelária traz a Rio Preto o espetáculo Camilo. A obra mostra a história do padre, professor e guerrilheiro colombiano Camilo Torres, que fundou a primeira faculdade de Sociologia da América Latina. A peça mescla dança, performance, vídeo e música ao vivo. As apresentações serão no Teatro Paulo Moura. Para conferir, é necessário ter ingresso. A programação traz uma grade bastante diversa na lista de peças nacionais para o público adulto. Entre as atrações desta primeira semana de festival está a peça Solo de Marajó, do grupo Usina Contemporânea de Teatro, que é de Belém, estado do Pará. A produção reúne 8 histórias que retratam os modos de vida dos povos ribeirinhos da Amazônia. O espetáculo vai ocupar o palco do Teatro Nelson Castro. E é claro que também tem teatro para o público infanto-juvenil. Neste ano são 5 peças, todas gratuitas. Essas atrações vão se concentrar no Teatro do SESI. O espetáculo Piquenique é a obra que abre a programação voltada para crianças e jovens. A produção, que é do Rio de Janeiro, terá 2 sessões nesta sexta-feira. A primeira, às 3 horas da tarde, e a segunda, às 7 horas da noite. No domingo, as crianças podem conferir Dom Quixote, da Companhia 1 de Teatro de São Paulo. As sessões serão às 3 da tarde e às 7 horas da noite. Todas as peças para crianças são de graça, mas é necessário retirar ingressos antecipadamente. Isso pode ser feito pela internet no dia anterior à apresentação ou no Teatro do SESI, 1 hora antes da apresentação. O festival também vai ocupar ruas, praças e palcos alternativos. A Companhia Varanda Teatro, por exemplo, vai apresentar histórias encaixotadas em diferentes pontos da cidade. O grupo trabalha com o teatro lambe-lambe. Nesta modalidade, a história é contada com elementos em miniatura e dentro de uma caixa. Confira as datas das apresentações. Sexta-feira, às 11 horas da manhã, no Shopping HB. Sábado, às 3 horas da tarde, no Parque Ecológico da Região Norte. E domingo, às 11 horas da manhã, no Zoológico Municipal. A Companhia Incommodity de Porto Alegre
também traz micro-espetáculos para o FIT. A obra é Edifício Cristal. Neste trabalho, uma cristaleira se transforma em um prédio de apartamentos. A produção fala sobre as emoções no isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. O trabalho vai ocupar a Biblioteca Municipal. As sessões são individuais e gratuitas. Nesta sexta-feira, acontecem das 9 horas da manhã ao meio-dia e também das 2 até as 5 horas da tarde. No sábado e no domingo, as apresentações serão realizadas das 9 horas da manhã até o meio-dia. A peça Azar do Valdemar também integra a programação do FIT. O trabalho é da Companhia dos Inventivos de São Paulo. As apresentações serão sábado, às 8 horas da noite, na Praça Santa Polônia, no distrito de Engenheiro Schmidt. Domingo, na Praça Frei Duarte, no Estoril, às 9 horas da noite. E na segunda-feira, às 7 horas da noite, na Praça Dom José Marcondes, no centro. O FIT conta ainda com 17 ações formativas e 34 atrações no Graneleiro da Swift, o espaço onde rola a agitação noturna do festival. Música, fotografia e performances integram a programação, que começa sempre às 10h30 da noite. Entre as atrações do Graneleiro neste fim de semana está a cantora Tulipa Ruiz, que faz show com o Power Trio Pipoco das Galáxias. A entrada no Graneleiro é gratuita, mas é preciso retirar ingresso na bilheteria da Swift. Tá aí, gente. Bacana, então, o FIT, mais uma vez, começando e voltando, né? Depois da pandemia aí, ficamos 2 anos sem FIT, agora a retomada. Só para registrar, para os ingressos que ainda tem, para as peças que ainda tem ingresso disponível, a entrada custa R$20 a inteira e R$10 a meia, com venda pelo site do festival, está aí na tela, e tem peça de graça também. Mas para conferir a programação certinho, saber o que tem ingresso, o que não tem, como é que tá, os horários, tudo mais, só acessar aí fitriopreto.com.br. E também para registrar, hoje, a partir das 7h30 da noite, a Câmara Municipal realiza a sessão solene para concessão do título de empresa cidadã ao SBT Interior, pelos serviços prestados à comunidade. A iniciativa, projeto aí que concede o título é do vereador Renato Pupo e tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara a partir das 7h30 da noite, então homenagem ao SBT Interior. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã. Mas desde já o programa já fica disponível no nosso YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, e também no nosso Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando que você pode enviar mensagens para a gente aí com sugestões de pauta, reportagem, entrevistas e tudo mais para o nosso WhatsApp. Está aí o número 991637905 e todas as informações aqui da Câmara se encontra no nosso site e também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. E tem também nosso Instagram e o nosso Flickr, que você tem acesso a fotos e eventos aqui da Câmara Municipal. Esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséia Santos, o GC do Tiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. É isso aí, gente. Grande abraço e até a próxima.